Palavra de Deus ao missionário Gilson. A paz do Senhor, meu querido irmão, e a você que está nos assistindo, seja bem-vindo através deste nosso programa aqui da nossa TV JG. Hoje vamos ministrar uma palavra muito importante que está no Evangelho de João, no capítulo de número 4 e o versículo 54. A Bíblia diz assim: Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. O que nós temos aqui? Nós temos uma palavra muito importante para você que está esperando de Deus um milagre. É interessante meditarmos nessa palavra, até porque se trata do segundo milagre e também porque esse segundo milagre foi realizado no mesmo povoado, na mesma comunidade. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 46, está escrito que segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. Essa foi a segunda vez que ele foi naquela comunidade. Para fazer o que ali? O segundo milagre. É interessante como Deus se interessa por nosso bem-estar, por nossa vitória, por nossa salvação, por nossa libertação, né? Jesus já tinha ido nesta comunidade, ele já foi lá a primeira vez. No verso 46 diz que ele foi a segunda vez em Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ou seja, ele já foi a primeira vez lá. A primeira vez ele foi numa festa de casamento. A Bíblia diz no mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 2, a partir do verso 1, diz que ele foi convidado, ele e a sua mãe, para participar de uma festa de casamento aí em Caná da Galileia. E no decorrer da festa o vinho acabou. O vinho acabou e não tinha mais o vinho. O vinho bom, porque o vinho inferior ainda tinha, mas o bom já havia acabado, né? Mas a palavra de Deus mostra que a mãe de Jesus foi pedir ele para que resolvesse o problema, ou que fizesse alguma coisa. Avisou para ele que o vinho havia acabado e que não tinha vinho. Então aquela festa de casamento, que era para ser de alegria, acabou se tornando uma decepção para o casal que estava, né, fazendo aquela festa. No entanto, Jesus estava ali. Então Jesus falou para sua mãe que ainda não era chegada a hora dele, que ele ia fazer a obra, que ele ia fazer o primeiro milagre. E ele fez o primeiro milagre. A palavra de Deus revela que ele mandou colocar água em umas talhas de pedra que havia naquele local, e ali ele realizou o primeiro milagre. Ele transformou aquela água em vinho. Era de se esperar que com esse milagre a comunidade, as pessoas que estavam naquela festa de casamento, porque era uma pessoa muito conhecida, se convertesse, cresce que Jesus, ele é o Senhor, é ele que transforma a vida do homem do mal para o bem. Desde quando o primeiro homem desobedeceu, entrou o mal no homem. O homem se tornou um ser mau, e todas as imaginações do homem é má. Tudo que ele cogita, que ele pensa na sua vida é maldade. Então, quando Jesus opera aquele primeiro milagre, ele estava mostrando que ele é capaz de transformar a vida do homem, tirar ele do mal e transportar ele para o bem, tirar ele das trevas e transportar para a luz, mudar a vida dele.
Entretanto, as pessoas viram aquele primeiro milagre, mas não se converteram com o primeiro milagre. Não creram em Jesus com o primeiro. Mas agora vem o segundo milagre no mesmo povoado, em Caná da Galileia. Eu gostaria que você meditasse comigo por que Jesus fez o segundo milagre ali naquele mesmo lugar. Olha, entenda bem. Primeiro, Jesus fez o segundo milagre porque Ele nunca desiste de nós. Ele nunca desiste da nossa vida. Ele tem um plano para transformar a minha vida e a sua vida. Por isso é que Ele fez o segundo milagre. Ele nunca desiste de você. Se Ele já fez uma obra na sua vida, mostrando que Ele quer te salvar, que Ele quer te libertar, e agora você está dizendo, mas Deus parece que se esqueceu de mim, não se lembra mais de mim. Não é verdade. Jesus quer fazer o segundo milagre na sua vida. O primeiro milagre Ele fez, mostrando que Ele é o Deus que transforma, que é capaz de mudar a vida do homem. Agora vem o segundo, porque quando Ele chega em Caná da Galileia, a palavra de Deus diz que havia ali um oficial do rei, no verso 46, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Aqui está o cenário para acontecer o segundo milagre. No primeiro, as pessoas não se converteram, mas veja o que acontece. Quando os seus não aceitam Ele, os que não eram de Jesus, os que não tinham nada com Deus, as pessoas de fora, como esse oficial, veio atrás dele, veio buscar a ele. Por quê? Porque o seu filho estava enfermo. O filho deste oficial estava enfermo. É interessante que a palavra de Deus mostra que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não quiseram, não o receberam. É impossível Deus operar o segundo milagre na sua vida se você não o receber. Se você recebê-lo, pode ter certeza que Ele vai operar o segundo milagre na sua vida. O primeiro milagre que Deus quer operar agora é a salvação, a transformação. Agora tem o segundo. Deus quer operar esse segundo milagre na sua vida. E depois do segundo vai vir o terceiro, se você seguir Jesus, se você crer em Jesus. Certo? Aqui diz o seguinte, olha, versículo 47: ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele um oficial, um homem muito ocupado. Quando ele ouviu que Jesus vinha, que Jesus estava chegando, que estava próximo da região dele, ele não perdeu tempo, ele foi a Cristo. Quem quer o segundo milagre, quem quer o segundo milagre, quem deseja alcançar o segundo milagre de Jesus, precisa ir a Ele, precisa buscá-lo, precisa invocar o nome de Jesus. Se você fizer isso, isso vai acontecer na tua vida, o segundo milagre. E esse homem fez isso. Quando ele ouviu que Jesus estava vindo para a região dele, ali próximo, para a Galileia, ele foi a Jesus. Era um homem ocupado, tinha seus ofícios, tinha suas ocupações, mas ele tinha um problema que ele não resolvia e que ele precisava de uma solução, que era o seu filho que estava enfermo. Então, naquele mesmo povoado que Jesus foi novamente, foi operar um segundo milagre, mas não na vida daquele povo que já viu o primeiro, e sim na vida de um estranho que veio de fora buscar o segundo milagre. Jesus havia dito para aquele pai: se você não vê um sinal, se você não vê um milagre, você não vai crer. Por que Jesus falou isso na frente daquele povo de Caná da Galileia?
porque ele já havia operado o primeiro milagre lá. Havia pessoas ali que viram o milagre, viu o sinal de Deus e mesmo assim não creram. Jesus estava denunciando as pessoas que não criam quando ele disse isso para aquele pai. No versículo 48 ele diz: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Ou seja, ele estava falando para aquele pai: você precisa ver para você crer. Embora Jesus opera não é por esse tipo de fé, a fé que vê para crer, porque ele operou esse milagre, o primeiro milagre ali em Caná, as pessoas viram e não creram, e ele falou isso para aquele pai para denunciar, para mostrar para aquele povo que a operação de Deus é na vida de quem crê mesmo sem ver. E aí a fé daquele oficial acabou sendo revelada. A fé do oficial acabou sendo revelada. Como? Porque ele disse para Jesus: desce antes que meu filho morra. O segundo milagre. Sabe por que Jesus fez o segundo milagre ali em Caná da Galileia? Não foi por causa do povo de Caná da Galileia, porque o povo já havia visto o primeiro milagre e não creram. Mas ele fez o segundo milagre porque uma pessoa creu nele, creu na sua palavra, confiou nele, mesmo sem ver nenhum sinal, mesmo sem ver nenhum milagre acontecer. Esse homem falou: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele queria que Jesus fosse logo lá onde estava o problema, e Jesus não foi. Mas Jesus disse uma palavra: vai, o teu filho vive. O segundo milagre acontece na vida de quem crê na palavra de Jesus. Acontece na vida de quem crê mesmo sem ver. Mesmo sem ver, talvez você não está vendo nada nesse momento que venha a atrair o segundo milagre de Deus na tua vida. Talvez você não está vendo nada. Essa programação é simples. Essa gravação não é de tanta qualidade, você está vendo, né? Mas a verdadeira fé em Cristo, em Deus, é exatamente essa aqui, que crê mesmo que não veja. As pessoas nos dias atuais estão precisando ver milagres para crer no milagre de Deus. Essa não é a verdadeira fé. Essa fé não conduz a milagres maiores, não conduz à salvação, não conduz à operação maior de Deus. A verdadeira fé é como a desse pai aqui, Jesus disse: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e foi-se. É essa fé que Jesus está procurando. É essa fé que Deus quer ver em você para operar o segundo milagre na sua vida. Se você agora crer na palavra de Jesus, como esse homem creu, Deus vai operar o milagre lá aonde está o problema. E a Bíblia diz que aquele oficial, ele creu e foi-se. E descendo ele logo, ou seja, ele saiu apressado, ele foi porque ele estava confiando no seu coração que Deus já tinha feito a obra lá na sua casa. O filho ficou em casa a uma certa distância, em Cafarnaum. E quando ele estava se aproximando da sua residência, os seus empregados, os seus servos, chegam a ele e lhe dão aquela notícia que ele tanto esperava: o teu filho vive. Aqui está a prova do segundo milagre. Olha só que coisa tremenda. E a Bíblia diz, olha, ele perguntou: a que horas eles se acharam melhor?
qual foi a hora que meu filho melhorou? Os servos responderam: 7 horas. Ontem, às 7 horas, escute isso, a febre o deixou. O segundo milagre aconteceu no mesmo lugar, no mesmo povoado onde já havia acontecido o primeiro. Mas esse segundo milagre foi maior do que o primeiro. Eu posso confirmar isso. Primeiro, por quê? Olha só, o segundo milagre Jesus operou na ausência do Pai. O Pai não viu Jesus levantando o menino, não viu Jesus tirando a enfermidade. Ele apenas creu na palavra de Jesus, e Jesus operou lá na casa dele. Essa é a fé que Deus procura em você. E a Bíblia diz que no horário chamado 7 horas, a Bíblia diz: ontem às 7 horas a febre o deixou. O segundo milagre de Deus vai acontecer na sua vida se você se sacrificar em buscar a Deus. Se você crer, se você confiar que todo o esforço que você fizer para alcançar Jesus, para ter Jesus próximo a você, para ouvir a palavra de Jesus, o segundo milagre vai acontecer. Vai acontecer. Esse homem fez um sacrifício, ele andou uma certa distância, ele foi atrás de Jesus, e quando ele ouviu aquela palavra definitiva de que o filho dele estava vivo, aquela palavra segura, determinada: o teu filho vive, ele não pensou 2 vezes, ele confiou. E a Bíblia diz que no verso 53 que ele entendeu que aquela hora era a mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. O segundo milagre foi maior, sabe por quê? Porque no verso 53 diz que creu ele e toda a sua casa. Ou seja, o segundo milagre salvou a vida dele, salvou a vida do filho dele, salvou a vida de toda a sua casa. É esse o milagre que Deus quer operar agora na tua vida. Um milagre que salve tanto o seu filho que está nas drogas, a sua filha que está na prostituição, que também salve a sua esposa, mas que salve também a você, porque esse segundo milagre provocou a salvação de uma família. Esse segundo milagre provocou a restauração de uma família. Um lar que estava esperando a morte de um filho, uma mãe que estava esperando a morte de um filho, o pai que estava esperando a morte do filho, de repente viu o cenário mudado. Por quê? Porque ele foi a Cristo Jesus e creu na palavra de Jesus, e aí Jesus operou o segundo milagre. Eu quero te dizer uma coisa aqui. Eu não sei o que você está passando agora na sua casa. Eu não sei o que você está enfrentando agora no seu casamento. Talvez você tenha dinheiro como esse oficial, tem poder como esse oficial, tem o apoio do rei como esse oficial. Talvez você tenha a melhor medicina à sua disposição, como esse oficial. Ele era um homem rico, era um oficial, então ele tinha muita coisa disponível para resolver o problema que tinha em casa. Mas nada pôde impedir de que seu filho chegasse próximo à morte, até que ele foi a Jesus, o único que impediu que a morte tirasse a vida do seu filho, porque a febre estava levando o filho dele à morte. Mas antes que o filho morresse, ele foi a Jesus, ele creu em Jesus, e Jesus operou o segundo milagre. Jesus quer operar isso também na sua vida, na sua casa. Talvez você tenha recurso, tenha dinheiro, tenha poder, tenha fama, tenha tudo, mas não tenha a capacidade
e nem tem o poder de livrar-se da morte, ou livrar alguém que é seu querido, que é sua amada, que é seu amado da morte. O pecado trouxe a morte é real, e não tem nenhuma ferramenta humana que livra o homem da morte. Mas se você crê em Jesus, você vai ser salvo, você vai ser livre da morte, do poder da morte, dos perigos da morte. E o segundo milagre vai acontecer não só na sua vida, mas também na sua casa, na vida dos seus filhos, na sua vida espiritual e também material. Eu gostaria que você entendesse isso aqui. O segundo milagre foi maior do que o primeiro. Sabe por que foi maior? Porque houve fé. O segundo milagre foi maior do que o primeiro. Sabe por que foi o maior? Porque o homem creu na palavra de Jesus, porque a palavra de Deus foi aceita. Escute isso aqui. Aonde há fé em Cristo, aonde a palavra de Deus é aceita, acontece o segundo milagre. O segundo milagre foi maior do que o primeiro. Sabe por quê? Porque houve obediência. Se você obedecer a palavra de Deus, se você crer nisso aqui, se você crê em Jesus, vai acontecer o segundo milagre na tua vida. Você que anda numa vida de desobediência, não acontece o segundo milagre porque você anda desobediente. Mas se você obedecer como esse homem, a palavra de Jesus, vai acontecer o segundo milagre. O segundo milagre. Sabe por que aconteceu o segundo milagre ali naquela comunidade? Porque Jesus deu uma segunda chance. A Bíblia diz que ele foi a segunda vez. Ele deu uma outra oportunidade. E eu quero te dizer uma coisa: você que não creu até hoje, você que ainda não está crendo, se você aceitar a segunda oportunidade que Deus está te dando, Deus está te dando uma outra oportunidade. Deus já fez outras obras na tua vida e Ele está te dando uma outra oportunidade para você crer. Não desperdice, porque oportunidades elas vêm e podem não voltar. Então é a oportunidade de você receber o segundo milagre. Você está precisando agora na sua casa, no seu casamento, na sua vida? Pois bem, nós vamos orar para que Jesus venha te salvar e operar o segundo milagre na sua vida. Ore comigo, diretamente aqui da Igreja Assembleia de Deus de Bipitanga. Eu quero orar por você que está assistindo essa mensagem. Ore comigo, você quer o segundo milagre agora na sua casa, na sua família e na sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu creio que o Senhor pode operar um milagre agora na vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Opera o milagre da salvação, opera o milagre da restauração, da transformação, da libertação e da cura agora. Todo o mal que estiver alojado na vida dessa pessoa vai sair agora. Toda a enfermidade que está agora da planta dos pés à cabeça vai sair. Em nome de Jesus, eu creio, Deus, que o Senhor está operando o segundo milagre na vida desta pessoa que está assistindo, na vida dessa pessoa que está recebendo essa mensagem. Opera o segundo milagre agora. Tudo que for do inimigo, febre, enfermidade, obra de feitiçaria, de macumbaria, obra das trevas, saia da vida dessa pessoa e da sua casa agora. Opera, Jesus, o segundo milagre na vida dele e dela nesse momento. Amém.